Mark Miller, talvez o Stan Lee da nova geração, não sei, pelo menos é o mais próximo que a gente tem, eu acho. E pra Netflix ele tem que ser o novo Stan Lee, porque, tipo, eles estão investindo no cara, agora eles perderam a parceria com a Marvel, não tem mais séries da Marvel na Netflix, então tudo tá na mão aí do Mark Miller. Esse ano a Netflix vai adaptar American Jesus, que é um quadrinho do Mark Miller lá de 2004. As filmagens começam esse ano, segundo o próprio Mark Miller, e a Panini vai republicar esse quadrinho no Brasil. Até é engraçado, esse quadrinho, ele saiu em 2004 pela Dark Horse com o título The Chosen, né, tipo O Escolhido. Aí, em 2009, saiu pela Image, ou seja, ele mudou de editora, e o Mark Miller também trocou o título. Aí ele virou o American Jesus. Sem contar que ele deu uma amenizada, pelo menos em um balão ali, que era meio ofensivo, que era meio modo Mark Miller, e aí ele deixou um pouco mais leve. Como tu tá vendo aqui, esse The Chosen é o Book One, tipo, é o primeiro quadrinho. Na verdade, o Mark Miller quer fazer uma trilogia e ele tá prometendo continuar isso desde lá de 2004. Olha só, por exemplo, em 2009, quando saiu esse encadernado, o Miller prometeu que ia sair exatamente em 2009 a continuação do American Jesus, que era A Ressurreição. Ia ter também o Peter Gross, né, que é o desenhista. Aí em 2015, ele prometeu de novo, ele falou que já estava escrevendo o segundo volume e não saiu. Agora 2019 tem que sair porque, enfim, né, vai virar a série pela Netflix. Essa versão aqui que eu tenho da Image deve ser a versão da Panini. E ela é muito perfeita, assim, ela é muito boa. Por exemplo, ela começa com uma introdução do Simon Pegg, depois tem enfim, né, o próprio quadrinho. Lá pro final, ele é cheio de extras legais. Tem um bate-papo do Mark Miller com Peter Gross, onde eles colocam todos os easter eggs assim, que eles colocaram no quadrinho. Aí tem dois pós-fácios com dois padres falando sobre American Jesus e os layouts do desenhista. Tá, mas vamos lá. Do que trata esse quadrinho? American Jesus trata sobre... Tá, o nome do piá é George Christianson. Ele tem 12 anos, ele ainda é um estudante, e ele descobre que ele é a reencarnação de Jesus. Sim, o relacionamento entre os pais dele é péssimo, então tipo, eles nunca fizeram sexo, e então ele é realmente um filho de alguma entidade. Tá, então deu problema na escola porque o porteiro teve um problema no farol do carro, teve que sair, e aí eu tive que sair da biblioteca. Então, esse é o primeiro vídeo de dois quadrinhos que vai mudar de cenário. Tá, onde é que eu parei? Logo o garoto começa a fazer milagres. Na verdade, a primeira coisa que acontece na história é que um caminhão cai de uma ponte em cima da cabeça dele e o guri sai ileso. Tipo, o caminhão cai, pega fogo, explode e ele acaba saindo intacto de toda essa brincadeira. Então esse quadrinho é o que tu tá pensando. É o que aconteceria se Jesus Cristo tivesse nascido nos anos 2000. O que, tipo, só o tema do quadrinho já é super interessante e já vai te fazer se interessar pela leitura. Mas o que eu acho legal é que a reação das pessoas ao surgimento de Jesus nessa época, pelo menos ali naquela pequena cidade, é muito crível, assim, é muito realista. Por exemplo, o Mark Miller ele coloca na história um padre chamado Tom, que ele é ateu. Então o surgimento a princípio do Jesus Cristo, ele faz o padre mudar de ideia, assim. Então é um personagem muito, muito emblemático. E o quadrinho ele é divertido, assim, ele tem um clima bem Stranger Things / Conta Comigo, que é aquela gurizada aprendendo sobre as coisas da vida, né, crescendo aos poucos. A gente tem tipo o que seria o par romântico ali do George, mas o principal desse quadrinho é o plot twist. O final dele, ele é de explodir a cabeça, sério, de verdade. É um top 10 finais que explodem a cabeça do leitor da história dos quadrinhos. Eu realmente não estou exagerando. Tenta ler isso aqui sem saber nada sobre o final. Se alguém te contar o final, putz, a graça do quadrinho já, tipo... Vinícius, então é um quadrinho sobre Jesus, meu Deus, deve ser, tipo, ultra mega polêmico, é o Mark Miller, nossa! Então, não é tão polêmico assim. Na verdade, o próprio Mark Miller, ele é cristão praticante. Então ele não faz isso aqui pra ofender ninguém, nem nada assim. É justamente isso, sabe? É o Harry Potter, Jesus Cristo, assim, nos anos 2000. Se eu fosse dar uma nota pra esse quadrinho, acho que eu daria, tipo, 4.5, assim. Ele é realmente muito bom. Só que eu não consigo imaginar muito bem uma série da Netflix baseado em American Jesus, porque ele é muito mais uma introdução, assim. Não dá pra ter muita noção do que a série vai ser. O que dá pra ver é que o futuro desse quadrinho é a batalha do bem contra o mal. Mas como série de TV...
sabe, eu acho que ele vai muito mais chamar a atenção por ser polêmico, né, por ser Jesus nos anos 2000 e por ser Netflix, então todo mundo vai se interessar, mas não vai ser algo muito diferente, assim, muito inovador. Não me vem agora na cabeça, mas deve ter um monte de história com Jesus nascendo nos anos 2000. Deve ter, né? E se tu quer saber, eu não coloco muita fé no que o Mark Miller vai fazer a partir daqui no quadrinho nos próximos 2 capítulos. Por quê? Porque, segundo ele conta numa entrevista, toda a ideia da história surgiu por conta do plot twist. Ele primeiro teve a ideia do plot twist que tem aqui no final, e depois ele começou a contar a história e criar tudo ao redor dele. Então ele não tem muita noção para onde ir, porque o objetivo dele era contar uma história que surpreendesse o leitor desse jeito. Enfim, tenta ler esse quadrinho, eu acho que tu vai gostar bastante agora que a Panini está republicando. Só pra tu ter uma ideia, até as cores são feitas pra servir pro plot twist, assim, sabe? Quando tu chegar no final, tu vai entender o que eu tô dizendo, assim. E ler também os extras, onde mostram os easter eggs que a HQ tem. Porque ela tem pequenos símbolos e coisas que vão dando dicas do que vai acontecer no futuro durante toda a leitura, que eu obviamente não tinha pego nada, eu só fui entender quando o Mark Miller explicou. Tem outros vídeos legais aqui no canto e aguardem 2 quadrinhos na cozinha. Sim, eu vou fazer algum prato muito legal. Eu não tô brincando, eu já tive a ideia de fazer um programa de culinária do 2 quadrinhos. Só que é muita mão. Aí eu acabei não fazendo. A tua companhia foi um prazer até aqui. E não deixe de comentar aqui embaixo qual a tua expectativa para essa série de TV. E ainda, Mark Miller vai salvar a Netflix? Eu acho que sim. Eu acho que agora os caras vão apostar todas as fichas no Mark Miller, porque ele é o homem dos quadrinhos. Tipo, se a Marvel já tem o seu próprio serviço de streaming, a DC tem o seu próprio serviço, a Netflix precisa de alguma coisa de quadrinho. E eu acho que vai ser o Mark Miller.